boa tarde a todos. Hoje, nossa segunda palestra do nosso série Energia e Tecnologia. Estamos recebendo o Wilton Cândido do Nascimento, que trabalha na Origem Energia na parte de integridade de dutos. E houve um pequeno, avisando, houve um pequeno imprevisto no nosso palestrante que tinha sido agendado, o André, e infelizmente ele não pôde participar hoje, então o Wilton veio participar no lugar dele, veio fazer a apresentação. Queria, por favor, se pudesse apresentar o Wilton, e já pode começar a sua apresentação, e assim que você quiser, me avise que eu passo o slide, tudo bem? Não, beleza. Boa tarde a todos. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre integridade de dutos. Eu tenho uma breve apresentação do meu currículo. Sou graduado em Engenharia Mecânica, formado pela Faculdade Souza Marques. Tenho aproximadamente 15 anos de experiência na área de inspeção de equipamentos, avaliação de integridade. Já trabalhei nas empresas de ramo de petróleo, gás, siderurgia, papel celulose, petroquímica, entre outros, né? Atualmente estou atuando como profissional legalmente habilitado em NR13, e aqui na Origem eu fico dedicado na parte de dutos e tubulações. A nossa apresentação aqui vai seguir mais ou menos esse índice aqui. A gente vai estar falando um pouco sobre o cenário brasileiro de dutos. Vamos falar um pouco também sobre as normas regulamentadoras, os regulamentos e as normas técnicas relacionadas aos dutos. Vamos estar também falando um pouco sobre o projeto de dutos e, finalmente, sobre integridade de dutos. Aqui nesse slide tem um mapa do Brasil e o cenário atual, aproximadamente como é que está. Nós temos aí alguns terminais de gás natural existente, alguns previstos, os polos de processamento, as malhas existentes, malhas que estão autorizadas, em estudo. E um ponto de atenção para a gente com relação à diferença de extensão, né, entre a malha de distribuição de gás e a rede de distribuição. A gente consegue perceber aí que a malha de transporte ela pode crescer em 2013, né? Ou seja, nos últimos 12 anos, teve um aumento de apenas 1%, enquanto na infraestrutura de distribuição teve crescimento de 107% no mesmo período. Isso é uma diferença gritante. Então, é uma deficiência que nós temos aqui no Brasil e é uma área que carece de investimento, de desenvolvimento, né? Então, é um ponto de atenção para a gente nesse quesito. Se a gente for comparar com países vizinhos, o Brasil tem uma malha de gasodutos inferior à Argentina. A gente tem aqui também que a malha brasileira, que é aproximadamente 4% da malha de gasodutos da Europa e 1,9% da malha dos Estados Unidos. Se a gente for comparar em quilômetros, né, o Brasil tem 9.400 quilômetros de malha, enquanto nos Estados Unidos são 507 mil quilômetros. A falta de infraestrutura no Brasil aqui, né, é a razão para a gente reinjetar 45% da nossa produção de gás natural. A gente vê aí que em 2021 a reinjeção foi de 22,1 bilhões de metros cúbicos de gás natural. E por outro lado, a importação de gás ela triplica, né, justamente porque a gente não tem essa infraestrutura, acaba que a importação acaba sendo necessária. Então, o aumento da importação em 2021 chegou a 211%. O Brasil está desde 2012 sem autorização para a construção de novos gasodutos. E ampliação de rede de gasodutos 2.000 quilômetros, investimento de 17 bilhões de reais. Quando a gente fala de gasodutos, é interessante a gente atentar para as normas regulamentadoras, né, que são as NRs, e os regulamentos técnicos que são aplicáveis a esses equipamentos, esses dutos. A gente tem, com relação aos dutos terrestres, o principal regulamento técnico que é aplicado, que é o RTDT, que é o Regulamento Técnico de Dutos Terrestres. Nós temos também aí o SGSS,
que é o sistema de gestão de segurança operacional. Tem a portaria 170 também aplicada a esses dutos, e alguns outros mais que a gente descreve aqui, né, nesse slide. Ao lado, em paralelo, a gente trabalha com as normas técnicas aplicadas aos dutos. Interessante é sempre ter em comparação normas regulamentadoras e normas técnicas, que as normas regulamentadoras elas têm poder de lei, então elas são aplicadas a esses equipamentos e devem ser seguidas obrigatoriamente, né? Já as normas técnicas a gente considera como uma boa prática de engenharia, né? E deve ser levado em consideração que as normas técnicas elas servem para o embasamento do engenheiro, né? E auxiliam na gestão de integridade de um ativo, e elas auxiliam também na tomada de decisão. Nós, como engenheiros, não podemos tomar decisões da nossa cabeça, né? Nós devemos ter um embasamento técnico, e aqui estão listadas algumas das normas que são aplicáveis a esses dutos. E interessante a gente ter isso em mente, por quê? Porque as normas técnicas elas são construídas ao longo do tempo, são atualizadas periodicamente, e a gente, como engenheiro, tem que estar com, não saber de cabeça, né, as normas técnicas, mas precisamos conhecê-las e saber aonde buscar a informação. Aqui a gente tem uma descrição resumida, né, sobre a parte de projeto de dutos. Então a gente precisa conhecer esse escopo quando a gente está falando sobre projeto de dutos e tubulações. E aqui tem mais ou menos um resumo do que precisa se ter numa documentação de projeto. A gente tem memorial descritivo das instalações, fluxograma de processo de engenharia, desenhos, aí engloba traçado geral, planta, perfil de traçado do duto, gradiente hidráulico, de desenho e especificações de projeto de obras especiais, aí cruzamentos, travessias, trechos aéreos e outras. Quando a gente fala de dutos, a gente tem que entender que esses dutos eles podem passar por plantações, eles podem passar por moradia, pode passar por rodovias, atravessam rios e tudo mais. Toda essa documentação ela tem que estar na nossa mão, porque para conhecer os detalhes e também traçar planos de ações em caso de intervenções e tudo mais. Quando você tem algum evento de vazamento, você precisa de saber que pode gerar um impacto se esse gasoduto ele passa por uma região onde tem um leito um leito fluvial, né, um leito de águas, ele pode contaminar esse leito. Então, isso tem que estar tudo dominado na mão de quem trata com esse assunto, para evitar esses problemas. A gente tem também aqui as especificações técnicas para construção, montagem, condicionamento e pré-operação. Aí essas especificações aí levam um pouquinho para o quadro do lado direito da tela, onde a gente tem os códigos de projeto, que levam em consideração pressão de operação, temperatura, qual material que vai ser utilizado na construção dessa linha, os processos, procedimentos de soldagem, que é uma preocupação que a gente precisa ter também, que a forma de ligação dessas linhas, principalmente por soldagem. Você tem o controle de qualidade de fabricação. Então, a soldagem que pode ser observada como uma solução temporária, ela tem que ser levada muito a sério, né? Porque você tem diferença de materiais, você tem a forma como tratar os consumíveis, a qualificação dos profissionais que estão envolvidos nessa atividade, tratamento térmico, se for necessário, em caso de algum reparo, você tem que ter esse domínio também. Então, a soldagem na gestão da integridade de dutos é muito importante ter o domínio dela. A gente tem aqui a parte também de especificações de procedimento para teste hidrostático. Quando você realiza o teste, você tem que saber qual é a pressão que você vai utilizar nesse teste, qual a temperatura que vai ser realizado esse teste. Tem as plantas das áreas de válvulas, lançadores, recebedora de PIG. Uma das principais ferramentas para avaliação da integridade dos dutos é o PIG. O PIG é um instrumento de avaliação interna, né? Como esses dutos normalmente são enterrados, não são aéreos, você não tem acesso a eles, então você precisa fazer uma avaliação,
E como é que você faz essa avaliação sem ter acesso? Então, os PIGs eles servem como uma ferramenta muito útil nessa avaliação. Você tem PIGs diversos, PIG de limpeza, PIG de medição de espessura, e eles servem muito para poder ajudar no embasamento técnico quando a gente está fazendo a avaliação de vida de um duto. Os relatórios de estudo de interferência elétrica de linha de alta tensão e por corrente de fuga é um caso que pode acontecer se tiver um duto passando por uma região onde tem uma linha de alta tensão. Você pode ter correntes de fugas ali que atrapalham no sistema de proteção catódica, podem acelerar o processo de corrosão do duto. Relatório de cruzamento de travessias, aí tem a ver com o que eu falei sobre passagem de dutos em regiões onde tem rios, estradas e tudo mais. Relatório de classificação de locação. O que seria isso? Um duto ele é classificado conforme a classe de risco dele, né? Se ele tiver localizado num canavial, por exemplo, onde tem poucas pessoas expostas àquele gasoduto, se acontecer algum acidente, alguma coisa, ele tem uma classificação menor. Agora, se esse duto passa por uma região habitada, uma região populosa dentro de uma cidade, então a classificação dele tem que ser mais criteriosa, né? Você tem os documentos do sistema de proteção catódica, incluindo a memória de cálculo. A proteção catódica é a melhor ferramenta, né, uma das melhores ferramentas para você garantir a integridade do seu duto. Quando ele está enterrado, ele pode sofrer o efeito de corrosão por conta do solo, por outros mecanismos também. Então, você precisa garantir que o seu sistema de proteção catódica está ativo, funcionando, e você precisa verificar isso com uma certa periodicidade, né, para garantir que o seu sistema está sendo efetivo. Aí, a gente está na parte de integridade do duto. Aqui tem um resumo, mais ou menos, das determinações para avaliação da integridade dos dutos, e a gente tem um resuminho aí do que o RTDT determina para a gente poder fazer a gestão da integridade. O RTDT é uma norma, é um regulamento técnico, né? Então, dentro dele tem um capítulo específico para a gestão da integridade do duto. Então, ele especifica como e quando o transportador deve implementar as ações para garantir a integridade estrutural do duto ou sistema de dutos. E com isso tem aqui esse resumo aqui de itens que devem ser avaliados. Deve ser feito levantamento, revisão e integração dos dados, avaliação de risco, avaliação de integridade, gestão da documentação. A questão da gestão da documentação é um item muito importante quando a gente fala da gestão de vida de um ativo, quando a gente tem a rastreabilidade da documentação. Aí se trata das inspeções anteriores, eventos que ocorreram no equipamento ou no duto. Você tendo a gestão da documentação, você consegue fazer uma gestão da vida do seu ativo com mais facilidade. Então, é um item que é pouco falado, mas é muito importante quando se fala da avaliação de integridade, seja de duto, seja de equipamento. Então, é um ponto que deve ser sempre destacado quando se fala da avaliação de integridade, a gestão da documentação. Quando você tem o histórico de inspeções, você consegue verificar se algum reparo foi realizado, você consegue verificar se teve alguma intervenção, e com isso você consegue ter um acompanhamento da vida do seu ativo, né? Tem a definição e planejamento das implementações de medidas mitigadoras e a implementação das medidas mitigadoras e seu acompanhamento, porque quando você tem algum evento, não basta somente você falar que deve ser feito alguma coisa, você precisa fazer, evidenciar e acompanhar isso de forma que garanta que essa medida foi realizada com sucesso. E tem a avaliação do programa também, que está dentro dos itens exigidos pelo RTDT. Aqui a gente tem uma parte de operação, inspeção e manutenção, onde a gente segue esses parâmetros para garantia da avaliação da integridade dos dutos, e de forma resumida, né? A gente colocou aqui de uma forma bem resumida para entendimento, facilitar o entendimento. Então, dentro da operação, você tem a determinação da pressão máxima de operação admissível, que foi o que eu comentei em pouco tempo. Você precisa garantir que o seu duto está trabalhando dentro dessa pressão, ele não pode trabalhar fora dessa pressão, acima dessa pressão, porque sabemos que os códigos de projeto
são conservadores, você tem o seu fator de segurança, mas quando você trabalha acima da pressão máxima de operação, você está cometendo um risco grave e iminente, né? E esse risco grave e iminente, ele é passível de parar a operação do seu duto, até que você regularize essa condição. Você tem um manual de operação, então você tem que garantir que os seus operadores, eles entendem o processo, sabem como funciona o seu processo, e precisam saber em que momento devem intervir, quais são os parâmetros adequados para a operação do duto. Você tem os elementos críticos de segurança operacional, onde você precisa garantir que todos eles estão em perfeito funcionamento e atendem a função de forma correta. Você tem os pigs de limpeza que são passados periodicamente para a remoção de resíduos, de acúmulo de líquido. Isso, a passagem desses pigs, ela garante que o seu duto está com uma condição aceitável de operação, né? Você tem a parte agora da inspeção, onde você tem um monitoramento de corrosão interna, que é feito normalmente por cupom de corrosão, né? E esses cupons, eles são avaliados com também uma certa periodicidade. Então, aqui, basicamente, né, todas essas avaliações, elas são feitas com uma certa periodicidade, porque quando você está avaliando a integridade de um equipamento, de um duto, você precisa ter isso ao longo do tempo, né? Você não pode fazer uma vez e esquecer. Então, o monitoramento através dos cupons de corrosão, você consegue verificar a taxa de corrosão e determinar, então, assim, a vida remanescente do seu duto. Você tem a inspeção por pico instrumentado, aí tem uma gama de instrumentos, de equipamentos que podem fazer essa avaliação interna dos dutos. O mais comum deles é o pico instrumentado com MFL, que ele faz uma varredura de espessura através de uma técnica magnética e determina com uma certa precisão a posição das perdas de espessura, corrosão por pitch, corrosão localizada. Tem as limitações do ensaio, mas não vou entrar no mérito aqui, mas é uma das técnicas mais adequadas para você fazer a avaliação de perda de espessura nos dutos, levando em consideração que a maior parte dos danos que são encontrados em dutos enterrados é a corrosão interna, né? Você tem um sistema de proteção catódica, como eu falei lá atrás, é um sistema que funciona de forma química, né, protegendo os dutos, e você precisa fazer a avaliação periódica também desse sistema para verificar se os retificadores estão em dia, se os cupons de corrosão, se os anodos estão instalados de forma correta. Aí tem a parte da inspeção de faixa de dutos, essa inspeção é feita externamente, né? Aí você tem a avaliação da condição da faixa, se na sua faixa tem invasão, se na sua faixa estão sendo feitas construções indevidas, se na sua faixa tem erosão do solo com exposição do duto, e tudo isso é feito durante a inspeção da faixa, né? Tem a parte de inspeção de revestimento, normalmente essa inspeção é feita nos textos enterrados quando você tem a escavação de uma região, né, determinada. Isso pode ser feito por inspeção spot, né? Você determina uma região onde vai ser feita a abertura de vala e faz a avaliação do revestimento, que garante também a integridade do duto, né? E tem a parte de manutenção, onde você tem manutenção de faixa de dutos e manutenção dos dutos. A manutenção de faixa é quando você tem erosão e tem que fazer o cobrimento do duto novamente, ou então num leito de um rio que assoreou, ou então desassoreou e deixou o duto exposto. Tudo isso é avaliado quando você faz a manutenção dos dutos, tá? Na parte de avaliação de integridade dos dutos, a gente tem aqui as normas técnicas que são utilizadas de referência, que é a API 579, que é Fitness for Service, avaliação de integridade estrutural. Você tem a API 574, que determina as práticas de inspeção para os componentes do sistema de tubulação. Com base nas normas da ASME também, da API, você tem os cálculos de pressão máxima de operação admissível.
cálculo de espessura mínima para pressão de operação e também a determinação da vida residual do duto. Toda vez que você faz uma inspeção que você avalia a espessura de um duto, você deve determinar se aquela espessura está condizente com o tempo de operação que o duto está atuando, se ela consegue operar até a próxima campanha de inspeção, ou se com essa espessura você vai ter que determinar uma nova pressão máxima de operação admissível, e tudo isso é feito durante a avaliação de integridade do duto. Importante essa caixinha destacada aí, é você ter sempre um mapeamento de defeitos, dimensionamento de defeitos, a caracterização dos defeitos, a medição da perda de espessura, identificação dos mecanismos de dano e eficiência do sistema de proteção catódica. Uma coisa que é muito interessante e às vezes é deixado de lado é a questão da análise de falha. Por exemplo, você teve um duto que rompeu. Não basta somente você determinar a região onde rompeu e substituir, você tem que entender o porquê do rompimento, para que você possa prevenir que essa condição ocorra novamente. Então, é muito interessante você fazer a caracterização de defeitos, dimensionamento de defeitos, para que você possa prevenir que ocorra novamente esse evento. Termina por aqui, eu gostaria de agradecer a oportunidade, aí fico aberto a perguntas, se tiver alguma pergunta para fazer. Uhum. Como você vê a expansão da rede de dutos no Brasil? Estamos mudando de padrão? Cara, tem previsão de expansão, mas ela ainda está muito lenta. É muito lenta, tá? O Brasil está desde 2012 sem autorização para construção de gasoduto para transporte, então é pouco provável que seja um avanço rápido, sabe? Aí eu acredito que para os próximos anos, devido à demanda, isso deve mudar, mas a princípio ainda está muito estagnado. O que você recomendaria aos estudantes interessados na área de óleo e gás em termos de mercado de trabalho? Então, a área de óleo e gás, eu acredito que tá com uma tendência muito grande para essa questão de gás, né? Visto que antigamente era como se fosse um monopólio, né? Muito centralizado em uma operadora somente, e hoje em dia já está sendo aberto para o mercado com outras empresas. Então, o setor tende a expandir de forma privada, então acredito que nos próximos anos aí nós vamos ver uma movimentação muito intensa nesse sentido. Vocês utilizam algum software para organizar as manutenções preventivas nos dutos? Então, no momento a gente está utilizando o SAP. É um software que nós utilizamos aqui na parte de gestão de manutenção. Na empresa como um todo? Sim, na parte de manutenção eu não consigo falar muito bem na parte dessa gestão, mas a que eu conheço é somente o SAP mesmo. Tá, entendi. No caso, vocês trabalham mais com uma outra pergunta do Ralph Bini. A anterior foi do Ralph e essa também. Uhum. Vocês trabalham mais com manutenções preventivas do que corretivas? Qual seria a proporção, mais ou menos, entre os dois tipos? Cara, como nós adquirimos um ativo antigo, né, já maduro, a gente tem bastante corretiva, mas preventiva a gente tem que trabalhar de forma mais intensa, né, justamente para não aumentar a quantidade de corretivas. Então eu diria que estamos trabalhando mais com preventivas no momento do que corretivas. Entendi. Uma última pergunta, acredito que sim, do nosso professor. E quanto às preocupações ambientais, como que vocês encaram?
Cara, a gente tem um setor dedicado para essas questões, né? E então a gente trabalha diretamente com eles, ligado a eles. Então, qualquer intervenção que a gente vai fazer deve ser passada primeiro para o pessoal de ambiental para conseguir verificar se vai ter algum impacto, se a gente vai ter algum problema com essa questão, né? Mas temos um setor dedicado para esse assunto. Entendi. Eu acredito que estamos recebendo uma última pergunta, mas de antemão já queria agradecer a sua presença. Muito obrigado por ter se disposto a dividir um pouco do seu conhecimento, da sua experiência conosco. Tá? Peço, Obrigado. peço desculpas pelos problemas que nós tivemos, Nada. mas enfim, acontece. Queria também agradecer a todos que assistiram essa transmissão. Em algumas horas eu vou recolocar ela devidamente já editada, sem os erros, para que possa ser assistida.